Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para dar prosseguimento àquela proposta que nós recebemos do nosso pároco, o Padre Leonardo, ao longo desses dias, de nos encontrarmos para podermos partilhar um pouco o conhecimento que nos vem da Palavra de Deus, também o conhecimento que nos é oferecido pela experiência da Igreja, para que nesse tempo que nós estamos em casa, mais recolhidos junto de nossas famílias, que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento daquilo que Deus deseja para cada um de nós. De modo especial, nessa formação breve que nós vamos realizar hoje, nós vamos tratar sobre a virtude da cortesia, ou a virtude da amabilidade, que é uma virtude fundamental para cada um de nós que estamos agora tão próximos da nossa família, dentro do convívio familiar. Eu gostaria de, no início dessa reflexão nossa, dessa formação, nós pudéssemos ouvir um pouco o Evangelho, a Palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, que nos traz, entre os muitos acontecimentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, um que é importante para que nós possamos refletir e aprofundar sobre essa virtude da cortesia. À medida em que nós formos meditando esse Evangelho, nós vamos tirando daí luzes para a nossa vida cristã, para a nossa vida familiar, que nos ensine a estar mais próximos de Deus. Diz assim, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 ao versículo 38. Um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, começou a lavá-los com suas lágrimas. Depois enxugava-os com seus cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca, é uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra: Simão, tenho algo para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgastes corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes o beijo. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Meus queridos, esse Evangelho ele nos mostra, na própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a existência dessa virtude da cortesia. A virtude da cortesia é aquela virtude que traz no relacionamento entre as pessoas, entre cada um de nós, seja no nosso âmbito familiar, seja no nosso espaço de trabalho, seja na nossa vida paroquial, a felicidade de convivermos uns com os outros. Na verdade, parece que nós mais sabemos identificar a ausência da virtude da cortesia do que propriamente reconhecê-la. Quantas vezes nós convivemos dentro das nossas casas, do nosso trabalho, nossa vida paroquial, e existe lá aquela pessoa difícil de temperamento, aquela pessoa um pouco áspera, com palavras às vezes um pouco duras, um comportamento despreocupado, não se interessa pelas necessidades daqueles que estão próximos, nunca saúda com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E muitas vezes a convivência com essas pessoas que são próximas de nós
nesses espaços de intimidade que são a família, ou o trabalho, ou até mesmo a vida paroquial, se tornam difíceis. A virtude da cortesia, da amabilidade, é exatamente esse hábito que um homem e uma mulher, um cristão, procura desenvolver na sua vida pessoal, que faz com que ele possa aos poucos ir polindo o seu caráter, polindo o seu temperamento, polindo o seu comportamento. Ou seja, nós, como somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente, como consequência do pecado original, temos uma série de imperfeições. Nós precisamos, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso amadurecimento humano e também cristão, ir fazendo um caminho de crescimento, de amadurecimento, de purificação, de correção, de orientação daquilo que dentro do nosso coração e da nossa vida não está de acordo com a vontade de Deus e também não serve para a nossa proximidade com os irmãos, com as pessoas com quem nós convivemos. E é necessário que nós reconheçamos que existe uma realidade em nós, o nosso temperamento, o nosso caráter, que muitas vezes pelas imperfeições, as quais nós já trazemos de nascimento, mas também aquelas dificuldades que nós vamos adquirindo ao longo da vida, vai tornando o nosso coração e a nossa vida cada vez mais pesado, mais difícil na proximidade com os outros. Então é necessário fazer esse trabalho de polimento. De onde que nós tiramos essa expressão polimento? Quando nós temos, por exemplo, um objeto, digamos, de prata dentro da nossa casa, um talher, um castiçal, e com o passar do tempo, aquele brilho natural da prata vai ficando embaçado, vai ficando escuro, vai ficando fosco, e é preciso que nós, então, apliquemos algum material e façamos um trabalho de esfrega, de purificação, de limpeza, para tirar aquela camada que vai se alojando naquele lugar com o passar do tempo e vai tornando aquele objeto de prata tão bonito, que poderia emitir um brilho tão belo, vai se tornando fosco, perdendo o seu brilho, perdendo a sua clareza. Então é aí que nós precisamos exatamente nos esforçar para recuperar o brilho daquilo que é tão bonito, que é tão brilhante, como o objeto de prata, por exemplo. Assim também, isso se aplica à nossa vida humana. Nós precisamos reconhecer que ao longo da nossa vida, nós vamos perdendo o brilho, nós vamos perdendo a capacidade da sensibilidade para a beleza das coisas que estão ao nosso redor, a sensibilidade para as necessidades daqueles que estão mais próximos, a sensibilidade que se manifesta em palavras profundas, de sentimentos profundos, a capacidade de criar empatia com aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Nós vamos perdendo a sensibilidade humana, perdendo essa capacidade de ter a atenção àquilo que está ao nosso redor, sobretudo no relacionamento com os outros. E assim nós vamos ficando também com nossa vida fosca, obscurecida, manchada. E por isso se faz então muito necessário que nós, quando nos damos conta disso, percebemos o que dentro da minha casa está acontecendo. Eu perdi a sensibilidade. Nós muitas vezes nos tornamos, no nosso convívio uns com os outros, seja no espaço familiar, seja no espaço de trabalho, muito semelhante àquele fariseu do Evangelho que nós ouvíamos. Nós não temos a sensibilidade para aqueles que estão próximos de nós. Jesus veio visitá-lo a convite do fariseu, e quando ele entrou naquela casa, o fariseu não se preocupou em acolhê-lo, em cumprir as regras de hospitalidade, em lavar-lhe os pés, em perfumá-lo, em saudá-lo com um beijo na face. Nada disso aquele fariseu fez, porque ele já estava com o coração endurecido. Ele já havia perdido a sensibilidade e, portanto, já estava obscurecido, fosco, sem brilho, para perceber a visita de Jesus ali dentro da sua casa. E aquele coração endurecido para com Jesus, que se manifesta na falta de hospitalidade, de amabilidade, de acolhimento, também se manifesta na dureza também para com aquela pecadora. Ele a julga, ele interpreta mal aquilo que Jesus realiza. Ou seja, é uma vida torta, é uma vida insensível. Quando nós olhamos para esse homem, nós precisamos também nos reconhecer de algum modo.
Pode ser que nós também não tenhamos dentro de nós essa virtude da amabilidade, seja no acolhimento da presença de Deus, através do nosso amor, da nossa procura de Deus, dos nossos pequenos gestos de adoração, de desejo de Deus, seja também para com aqueles que estão próximos de nós. E assim nós temos que olhar dentro da nossa própria casa, que é o primeiro lugar que nós podemos fazer um bom exame da nossa própria vida. Se nós temos ou está faltando em nós a virtude da amabilidade e da cortesia. Nós precisamos nos polir, nós precisamos redescobrir o brilho que Deus coloca em nós, nós precisamos recuperar a nossa sensibilidade para Deus e também para o próximo, para que nós tenhamos uma relação fraterna. E aí nós precisamos passar por, digamos, alguns pontos muito concretos da nossa própria experiência humana. Nós precisamos aprender as delicadezas na convivência uns com os outros. Nós precisamos aprender o valor de sorrir quando nós estamos felizes, mas também quando nós somos contrariados. Nós precisamos evitar caras feias, caras fechadas. Nós precisamos estar atento à preocupação com os outros. Aquilo que o outro necessita, aquilo que o outro precisa, nós temos que nos adiantar. Quantas vezes nós vemos dentro das nossas casas a necessidade de um parente, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de uma irmã, e também nós agimos como se aquilo não nos desrespeitasse. O nosso tempo para parar, ouvir, conversar, aconselhar, orientar, rirmos juntos, conversarmos, propor fazer algo dentro de casa junto uns com os outros, isso também é delicadeza, é amabilidade, é cortesia, um esforço para ser gentil, evitar discussões, evitar brigas, evitar conflitos desnecessários. Tudo pode ser resolvido através de um diálogo profundo, um diálogo sincero, frente a frente, no qual cada coração expõe aquilo que tem dentro de si, com o desejo de se corrigir, com o desejo de melhorar, com o desejo de ser mais atento. E também palavras duras. Isso é um grande obstáculo para que nós tenhamos a virtude da cortesia e da amabilidade. É impossível viver bem uns com os outros, convivermos bem, com tranquilidade, com serenidade, quando muitas vezes as nossas casas e talvez até o nosso ambiente de trabalho é um lugar onde nós murmuramos, reclamamos, falamos mal, xingamos, brigamos uns com os outros. As palavras que saem dos nossos lábios geralmente são palavras tensas, de conflito, de discórdia. Nada disso faz parte da virtude da amabilidade. Pelo contrário, a virtude da cortesia significa exatamente procurar nos dominar, conhecer a nós mesmos e nos corrigir naquilo que nós sabemos que sai de dentro de nós, mas que não é agradável ao outro. Talvez exista aquela dificuldade que vem daquela canção popular: eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Nós cristãos não podemos pensar desse modo, pelo contrário. Nós cristãos nascemos marcados pelo pecado original e reconhecemos que, pelo mistério da encarnação de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos visita, nós precisamos nos corrigir sempre, precisamos nos polir, precisamos nos purificar, precisamos exercer o domínio sobre nós mesmos para que sejamos homens e mulheres maduros, homens e mulheres saudáveis espiritualmente, fisicamente, psicologicamente também, para que nós sejamos pessoas agradáveis, para que os outros possam conviver conosco. Tudo isso é um caminho que nós podemos aprender sobre a virtude da cortesia. Então, que esse evangelho de São Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 49, 50, que nós ouvimos, que ele seja para cada um de nós uma inspiração nesses dias aí que estamos vivendo também para frente, de estarmos mais próximos dos nossos familiares, que seja um convite para que nós possamos buscar dentro de nós a graça de Deus, para que nos ajude a adquirir a virtude da cortesia, procurarmos amar-nos uns aos outros com sinceridade e descobrir a felicidade e a alegria que brota quando nós nos preocupamos uns com os outros, cuidamos uns dos outros e procuramos lutar contra nós mesmos, nos esforçando para nos amar, para sermos gentis, para agradarmos uns aos outros de acordo com aquilo que vem da vontade no coração do nosso Deus.
Que Deus os abençoe, que nós possamos continuar no nosso caminho de formação, dispostos a ouvir a Deus para que Ele nos ensine. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.